Você abre ali para mim? Só para dar uma contextualizada, eu me formei pela UFRJ. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, tá? Para quem é português, eu não sei se dá para entender. Eu me formei pela UFRJ, eu sou mestranda do programa de pós-graduação na UF, onde eu estou fazendo a minha dissertação de mestrado. Eu falo da relação do executivo com o legislativo e a sociedade civil, tá? Eu vou tentar fazer essa leitura. E nesse trabalho em específico, eu começo eu vou salientar uma questão das relações de poder que eu percebo dentro da Câmara. Então, para dar uma ilustrada, eu peguei um trecho de um conto do Boal, onde quando ele foi vereador, ele relata essa situação em que, durante uma determinada votação, ele vira e fala: Vossas Excelências que votaram sem dignidade são todos ladrões ou vulgos. E aí ele vai para a bancada dele, fica meio preocupado se ele não foi um pouco exagerado, e aí depois um outro vereador volta e vira: Sua Excelência, o nobre vereador Augusto Boal, exagerou. Ele disse que aqueles que votaram a favor da isenção são todos ladrões ou são burros. Sua Excelência sabe muito bem que aqui ninguém é burro. Então, o foco do meu artigo é em cima dessa terminologia, dessa expressão da excelência, que é utilizada entre vereadores em diversas câmaras legislativas. Eu até investiguei e não é o caso de Belo Horizonte, o que eu achei muito interessante. Então, assim, nesse momento, eu sou assessora parlamentar de um vereador em Niterói e o que eu verifiquei é que existe no regimento interno que os debates devem se realizar com dignidade e ordem e os vereadores existe essa determinação, que eles se comuniquem, se tratem por excelências. E a Câmara Federal, em Brasília, ele fala coisa semelhante para a manutenção da ordem, respeito e austeridade, o tratamento da excelência. Em Niterói, na declaração, quando os vereadores assumem, né, na posse, eles falam essa declaração de compromisso, onde ele promete exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município, a legislação em vigor, defendendo a justiça social, a paz e a igualdade de tratamento a todos os cidadãos. Só para dar uma contextualizada mais rápida sobre a questão do urbano, a minha dissertação é essa relação de executivo com o legislativo na política urbana. Então, o que eu estou querendo enfocar é o quanto esse tratamento vai dificultar ou facilitar essa possibilidade da participação social na política urbana da cidade. Aí eu levantei com o Fiorin, ele fala uma coisa que é curioso, que em 1794 ele levanta esse documento onde ele fala que uma circular do serviço público na França em 1794, que o funcionário público deve abandonar a polidez forçada, tão inconsistente com a postura de homens livres, em 1794, e que é uma relíquia do tempo em que alguns homens eram ministros e outros seus escravos. Decência e genuína seriedade são requisitos exigidos de homens destinados à coisa pública. O jargão ininteligível dos velhos ministérios deve dar lugar a um estilo simples, claro, conciso, isento de expressões de servilismo, de formas obsequiosas, indiretas, enfim. Então, o que eu acho que é muito interessante, como já havia lá atrás, essa preocupação em que houvesse uma maior igualdade e o quanto hoje, em pleno, quer dizer, aquelas regimentos são do século passado, mas enquanto isso ainda é praticado nos parlamentos das cidades. O Bakhtin, que é um cara ligado à análise do discurso, ele fala o quanto que a palavra é um fenômeno ideológico por excelência. Então, assim, não dá para a gente esquecer todo o conteúdo que existe embutido
excelência, entendeu? Então, assim, isso não é um tratamento usual, ninguém se trata de excelência normalmente, isso é uma questão que a gente traz, é uma herança colonial que a gente traz e que perdura e que eleva as pessoas a um determinado status, que eu acho profundamente pernicioso, que é a minha tese. E a Orlandi, ela fala isso, que não há neutralidade em nenhum discurso, nem mesmo no uso mais aparentemente cotidiano. Porque se você for falar com qualquer vereador sobre essa história das excelências, eles vão tentar minimizar, dizer que não, é só um tratamento, mas não é só um tratamento. E em definições de dicionário, a gente vai ver que quem é excelência e o que é são qualidades do que é excelente, de qualidade muito superior. E isso não é uma coisa intrínseca ao tratamento. Tanto é, está lá a crônica do Boal, aquilo não é uma ficção, aquilo aconteceu no Rio de Janeiro, onde ele fala que ninguém é burro, onde se conclui que ladrões somos. Então, assim, a questão da austeridade, tudo isso fica diluído, embora eles continuem se tratando por excelência. A excelência, o vereador Boal está enganado. Eu não sou burro, sou ladrão, né? Que é o que está subentendido ali. E porque a questão do nobre é uma coisa que existe, não é obrigatória, mas eles usam direto, né? Porque o nobre vereador, o douto vereador, Vossa Excelência, eles usam isso corriqueiramente, quando na realidade não existe uma qualidade no serviço, não existe nobreza nas atitudes, visivelmente na Câmara de Niterói. Eu acredito que vocês devam conhecer isso, você trabalha na Prefeitura de São Paulo, vocês devam conhecer isso corriqueiramente em alguns outros lugares. Eu não sei como é que é do outro lado do Atlântico, mas eu imagino que, como é ser humano, não deve ser muito diferente, não. O Quijano, ele trabalha com colonialidade e ele fala da estratégia de cooptação que era utilizada antigamente, na ocupação da América, onde a questão da sedução é muito importante. Então, assim, o que a gente começa a verificar é que os parlamentares da Câmara, eles pertencem às mais diversas classes. Eles por exemplo, em Niterói tem um sujeito que o apelido dele é Beto da Pipa. Ele era um caminhoneiro, um cara que dirigia um caminhão de pipa e hoje ele foi alçado ele é vereador, ele foi eleito para isso e ele está algumas gestões lá. E tem outro cara que é um classe média, mas todos eles viram há uma sedução e eles não querem, isso é uma coisa que é muito subliminar, mas que você percebe, ninguém quer abrir mão dessa ascensão que houve, onde todas as classes ficam equalizadas e todos eles são nobres, doutos e excelências. Quando algum ali, possivelmente, eu imagino, tenha no máximo um nível médio. É claro, tem advogados, que a gente vê em Niterói, alguns se autodenominam advogados, tem diversas pessoas que um é médico, engenheiro, tudo mais, mas tem pessoas que você vê notoriamente que são pessoas de muito mais humilde, não sei com que grau de escolaridade. Mas tem essa sedução, então assim, ele ascendeu a um nível e dali ele não vai querer descer, né? E aí a questão da heteronomia, que é uma oposição à autonomia, né? Em que o Estado encarna e reproduz o que o Estado emana. Então, assim, o quanto que essa situação ela acaba dissolvendo as resistências, né? E o Souza, naquele livro A Prisão e a Ágora, ele fala isso, que é a importância em se inovar na linguagem e nas significações, fortalecendo a esfera da microfísica do poder. Quer dizer, nessas pequenas coisas, né, porque o que eu achei muito interessante é porque parece que isso é um detalhe, entende? Mas eu acho que isso é um detalhe subliminar que está muito entranhado e que as pessoas não percebem. E que eu acho, a minha hipótese nessa história é da importância de se tirar isso, entendeu? Porque existe um hábito nisso e as pessoas nem se dão conta do que está por detrás dessa história. E aí uma outra coisa que eu estou fazendo em paralelo é toda a luta que houve no Brasil pela gestão democrática da cidade, né? Então, assim, nas décadas de 50 e 60, todo o movimento pela reforma urbana, que
ficou parado com a ditadura militar por quase 21 anos, e a partir da redemocratização do país em 1985, e a Constituição, a gente acabou conseguindo criar o Estatuto das Cidades. E em 2001 e posteriormente o Conselho das Cidades em 2006. Só que o que a gente observa no meu estudo de caso em Niterói é o quanto que toda essa legislação, que era justamente para ampliar a gestão democrática, a participação da sociedade na política urbana, o quanto que isso vira uma coisa que é pro forma e, na realidade, isso não acontece. Então, assim, não há divulgação, as audiências, elas ocorrem, ele cumpre todo o estatuto para fazer a chamada da audiência, mas ele não divulga, ele não dá informação antes, ele faz a divulgação o mínimo restrito possível. Eu soube até que no plano diretor de São Paulo isso foi até um pouco melhorado, se conseguiu botar em televisão, no horário. Em Niterói, isso assim, é o quanto menos possível, entendeu? Mas eles estão formalmente, se você for ao Ministério Público, você não consegue nada, porque ele fez a convocação, estava lá, e tem uma meia dúzia de gatos pingados participando daquelas situações, e é justamente essa relação que eu estou querendo fazer. Um cara que é colocado como excelência, isso cria um abismo social que eu acho que é cada vez mais difícil de ser transposto, né? Então, esses marcos todos que criaram conselhos, conferências e audiências públicas acabam que não cumprem a função social efetivamente a que se propuseram. Estou acabando. Eu identifiquei duas tentativas que eu acho que são muito interessantes. Um é o deputado estadual em São Paulo, em 2007, esqueci o nome do cara, o cara do PSOL, ele tem um nome um pouco... Genazi. Hã? Genazi. Acho que é isso. É um nome um pouco fora do comum. E ele recolheu, ele fez um projeto de resolução que depois ele não levou adiante, e o outro é um deputado federal do Piauí, que foi à votação, e a relatora da comissão, ela diz que não tem razão nenhuma, afinal de contas, elegemos um semi-analfabeto, então esse negócio de dizer que há abismo social, isso não é verdade, porque elegemos Lula, então isso não cabe, e é vetado. Então eu volto à epígrafe, né, que é falar que aquelas palavras de ordem, que era dignidade, ordem, respeito e austeridade, efetivamente elas não são cumpridas, né, porque fica tudo só no uso da palavra excelência, né, e honestidade, integridade e ética é bobagem, né, o cara mesmo ele fala isso, somos burros, não somos burros, né, mas deixa obviamente claro que ladrões podem, né, e isso permeia os nossos parlamentos. E aí algumas conclusões que eu tiro é da importância de que essa excelência saia dessa questão de pronome de tratamento para virarem substantivos, né, e que as políticas públicas tenham uma excelência na sua qualidade como substantivo, e que a necessidade social de que um discurso como o da divulgação científica veja o espaço social mais amplo, produzindo efeitos de conhecimento. Então a minha grande pretensão é, com esse aspecto da minha dissertação e outros que eu vou querer levantar mais consistentes inclusive, é para alertar aquelas poucas pessoas que ainda têm conhecimento desse pequeno detalhe, que eu não acho que seja pequeno detalhe, mas esse aparente primeiro pequeno detalhe, que é essa forma de tratamento, né? E o Marcelo Souza, ele fala isso, da importância de se valorizar as pequenas conquistas. A gente não vai conseguir fazer a revolução social, por mais que o país esteja pedindo, por mais que esteja vivendo um momento de grande caos, mas a gente sabe que a gente não vai conseguir isso agora. Mas as pequenas conquistas, elas são extremamente importantes. E Bourdieu também fala da luta coletiva pela subversão da relação de forças simbólicas, que é um esforço da autonomia, quer dizer, do povo cada vez mais estar próximo das decisões. E o Castro Gomes e o Grossfogel são dois latino-americanos que eu encontrei e gostei muito, e ele fala que o mundo não foi totalmente descolonizado,
né? E precisamos desenvolver uma nova linguagem que dê conta dos complexos processos sistema mundo capitalista, patriarcal, moderno, colonial, sem depender do velho, sem depender da velha linguagem herdada da ciência social dos séculos passados. Ou seja, a gente traz essa herança, possivelmente do nosso tempo de colônia, né, em que excelência era um uso corrente, e isso passou, não somos mais colônia, mas continuamos, por interesse, acredito até pela essa questão da sedução, os parlamentares a utilizarem isso, né, porque é uma maneira de você manter um status quo ali, e em vez de que a autoridade que eles têm, né, que eles ganharam através do voto, é uma autoridade como representantes do povo. Eles não são uma autoridade em si, eles não são uma entidade. Eles são pessoas que ganharam pelo voto essa autoridade de representar. Mas isso não os torna em excelências, entendeu? E eu acho que isso causa para o popular que vai eventualmente à Câmara, ele acaba, por um hábito de subalternidade, ele acaba incorporando, ele esquece que aquele cara foi ele que elegeu, que a casa é do povo e que quem manda ali é ele, quem paga o salário de quem trabalha na Câmara é o povo. E que esse tratamento é uma maneira de aumentar esse fosso e de deixar claro essa distância, né? E eu acho que é importante a gente trazer essa questão que parece às vezes eu brinco, parece uma bobagem, mas eu acho que tem muita questão ideológica, tem muito aspecto subliminar embutido aí, que eu acho que é importante para a população se dar conta. E a função da academia, né, que eu acho que é a gente poder trazer participar dessa construção democrática da cidade sonhada, que era o grupo onde eu tinha me inscrito. E é isso, nem terminei meu tempo, né? Aí a referências bibliográficas. E é isso, gente. Obrigada.